Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Oi, Musers! Como é que vocês estão por aí? Eu tô bem daqui. E hoje eu vou contar uma história daquelas que a gente fica naquelas duas nuances. Que delícia! E credo, sai fora. Hoje eu vou contar a história da Iane. Bora lá? Mas então, Eu conto ou você conta? Tudo começou num dia comum. E ali bem no início do dia, de repente, uma notificação no Instagram. E a notificação era que um cara tinha começado a seguir a nossa musa. A Iane fez aquele básico. Deu uma olhada nos amigos em comum, nada. Foi nas fotos, deu uma olhadinha, achou ele interessante, até que em uma das fotos, nitidamente, o Antônio tinha uma namorada. Então, dia que segue, nossa musa deixou pra lá e depois disso, nada aconteceu. Eles nunca tiveram nenhum tipo de interação, até que alguns meses depois, esse cara passou a curtir alguns stories da Iane, ou responder, tentando puxar assunto. Ela entrava no perfil dele, dava aquela olhada, e ele ainda tinha as fotos com a ex-namorada. Então, ela não dava muita bola, até que chegou ali uma época que 2 eventos importantes aconteceram na vida da nossa musa, que deixou o Instagram dela agitadíssimo, aquela coisa toda. Ela estava muito linda, maravilhosa, que foram a formatura dela e o aniversário dela, que caiu ali numa data próxima. Então ele ficou ali acompanhando todos os stories e curtindo e tal, e aí aquilo foi chamando a atenção dela, até que ele, além de desejar feliz aniversário, parabéns lá, convidou a Iane para tomar uma cerveja. Aí ela entrou no Instagram dele, as fotos ainda estavam lá. O que ela assumiu para si mesma? Bom, o relacionamento dele deve ser aberto, então. E ela aceitou. Eu conto ou vocês contam? Ela aceitou e eles saíram. Então, inicialmente, oi, tudo bem? Foram direto tomar uma cervejinha, curtindo. Ela gostou dele, a vibe e tal, a estética, né, a aparência e tudo mais. Até que ele mesmo contou pra ela o seguinte. Ele disse que ele de fato tinha uma namorada, então eles tinham terminado recentemente, porque a ex-namorada do Antônio tinha prestado um concurso público e tinha sido aprovada para uma outra cidade. Então, ela mesma decidiu colocar um ponto final no relacionamento, porque ela não queria namorar à distância. Ali, gente, tudo que a nossa musa estava pensando em investigar ou estava na dúvida, se desfez. E ela seguiu o date ainda mais relaxada, tranquila, curtindo e tal. Depois da cervejinha, eles foram ao cinema. Durante o filme, o Antônio abraçou a nossa musa. Logo em seguida, beijou a Iane. E eles ficaram lá. E beijo, 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 aquela coisa toda. No final do filme, ele levou ela pra casa e ela ficou com aquela sensação gostosinha, sabe? De, nossa, eu curti a companhia dele, ele curtiu a minha, e não necessariamente a coisa foi rápido demais. Foi tudo muito bom. No dia seguinte, ele então convidou a nossa musa para um outro date. Isso, gente, era uma quarta-feira e ela aceitou. Só que aí ele perguntou para ela se ela aceitaria, além do date, dormir na casa dele dessa vez. E ela aceitou também. E como foi? Ela fez ali as coisinhas dela do dia, trabalhou, foi para a academia e da academia ela foi direto para a casa do Antônio. Quando ela chegou lá, ela foi surpreendida positivamente.
O Antônio, gente, tinha preparado uma guacamole e um café com leite. Ali, na mesa, esperando pela nossa musa. Quando ela viu aquilo, ela ficou assim, mexida. Porque na noite anterior, no date anterior, ela tinha comentado em algum momento que fazia muito tempo que ela não comia guacamole e que ela gostava muito, que ela estava com vontade. E ele não falou nada, simplesmente preparou uma guacamole para ela de surpresa. E ela também tinha contado que não gosta de café puro, mas com leite. E tava ali, do ladinho da guacamole, um cafezinho com leite. Para ela, isso foi muito fofo. Ela achou uma graça, porque ele lembrou de coisas que ela tinha dito, que até para ela foi uma coisa aleatória, não foi aquele bate-bola, sabe, que você faz? Ah, você gosta de quê? Ah, você gosta de lá? Ah, que cor que você quer? Não. Foi no meio da conversa, coisa assim bem espontânea, ela comentou essas duas coisas. Então, ela achou fofo. Eu também, não vou mentir. Eu achei também. E aí, então ela comeu ali de pós-treino o que o Antônio ofereceu pra ela, aquela coisa toda. Ficaram juntos, rolou tal, foi tudo muito gostoso. Dormiram. No dia seguinte, na quinta-feira de manhã, ele acordou meia hora antes do horário que a nossa musa sairia para trabalhar. Fez o café da manhã para ela. E a gente não tá falando 8 horas. A gente tá falando 5:30 da manhã. Ele levantou, deixou um pão com ovo, uma banana picada com granola e o café com leite para eles tomarem café juntinhos antes da musa ir trabalhar. Comentário dela. Meu Deus, que sonho! Simplesmente perfeito. Eu deveria ter achado muito estranho. A partir daí. E aí, gente? Sexta-feira, dia seguinte, sim, tudo na mesma semana. O primeiro date na terça. E agora, depois da guacamole e do cafezinho com banana e granola, estamos na sexta-feira dessa história. Nossa musa, dessa vez, chamou o Antônio para dormir na casa dela. E aí pensou, Vou convidar ele pra gente passar o sábado juntos. porque ela também se sente uma pessoa muito espontânea, que gosta de demonstrar o que ela sente. E aí, ela colocou assim, Sim, sou uma pessoa que não sei dosar muito a entrega nos relacionamentos. e eu já vou adicionar um negócio aqui, gente. É uma merda a gente ter que ficar fazendo algum tipo de medida, né? Se a gente se entrega, se a gente não entrega, se a gente fala, se a gente não fala. Eu acho lamentável, né? Porque imagina como seria maravilhoso se a gente pudesse realmente expressar e falar o que a gente sente e a outra pessoa fazer a mesma coisa. Mas o que costuma acontecer? Ou uma pessoa acaba se sentindo muito vulnerável, ou a pessoa se sente muito exposta, ou a outra pessoa, né, que recebe essas demonstrações, começa a se achar demais, né? Então, assim, é muito difícil encontros em que as pessoas conseguem caminhar, né, alinhadas com seus desejos, mas comunicando para outra pessoa o que está sentindo, né? Eu acho lamentável, porque eu acho que a gente mais vive relações de um correr atrás do outro, um tá por cima, outro tá por baixo, do que viver ao mesmo tempo essa parte, né, da paixão, do interesse, infelizmente. Então, amiga, não se julga não bota esse peso em você não. Acho que é o desejo de todas nós, né, que a gente pudesse viver as relações de uma maneira mais clara e espontânea. Mas, como a mistura só cai no prato do vegano, a gente já sabe, as coisas não funcionam assim na maioria das vezes. Voltando, nossa musa convidou o Antônio para casa dela e ele aceitou. E aí, então, eles passaram esse dia com mais tempo, conversando, se conhecendo um pouco mais. E foi aí que eles souberam de uma coincidência, gente. Qual que era? Ele era professor de matemática na mesma universidade que a nossa musa tinha se formado recentemente. E eles nunca tinham se encontrado, né? Nunca tinham se visto por ali. Mas essa informação vai ser importante lá na frente. Vamos voltar aqui para a sexta-feira deles à noite. Ele chegou na casa dela, depois de dar aula, né? Então ele estava cansado, mas não mais
que a nossa musa. Claro, porque as musas aqui, gente, elas merecem o melhor tratamento. Esse é o nosso lema. E aí ela, eu tô tão cansadinha hoje, aquela coisa. E ele falou, Musa, eu faço uma massagem em você. e ele não só fez a massagem no corpo, nos pés e distribuiu, gente, beijinhos, beijo, pelo corpo da nossa musa. Enquanto o Antônio fazia isso, ela só pensava, Que homem fantástico. Que incrível esse cara que eu tô me relacionando. os dias foram passando e tudo continuou desse jeito. Entregas e entregas das duas partes, convites e rolê e boas tratativas. E aí, a nossa musa se apaixonou pelo Antônio. Ela ficou encantada por ele. Ela disse que eles transavam bem, que ele tinha toda essa tratativa, que eles conversavam e que ele era um cara que se dizia emocionado, igual a ela. Então, ela foi se sentindo cada vez mais segura de demonstrar também. Passaram mais uns dias e chegou o dia da psicoterapia da nossa musa. Terça-feira. Gente, vocês lembram que o primeiro date tinha sido na terça anterior? Exatamente. Quando ela contou para a psicóloga dela do date, de como tinha sido, de como esse cara fazia ela se sentir, que ele era um querido, que ela estava segura, se sentindo desejada, respeitada, e detalhou, tá? Ai, ele acorda às 5 da manhã pra fazer café pra mim, me espera cansada pra me dar uma massagem, me trata bem. E a psicóloga dela questionou. E você tá conseguindo focar nas suas coisas, nos seus projetos, com esse relacionamento acontecendo nessa velocidade e nessa intensidade? Essa pergunta ficou pairando ali na cabeça da nossa musa, mas não como um mosquito, sabe, gente? Aquele mosquito insuportável que não tem como você ficar no lugar? Não, como uma breve brisa que incomoda e você fecha a janela. A nossa musa percebeu que tinha alguma coisa ali que fazia sentido, mas preferiu, naquele momento, não focar na fala da psicóloga. E a psicóloga ainda foi bem específica. Ela usou até um conceito aqui do Freud, então fico feliz em reproduzir. Ela disse: Isso que você tá sentindo é o princípio do prazer. É uma coisa mais primária, né? Que a gente normalmente sente na infância, uma necessidade de satisfação. Mas daqui a pouco você vai sentir o princípio de realidade, que é quando a gente sai da infância e passa a entender que a gente é frustrado na vida, né? Que a gente vai ser frustrado várias vezes. Esse conceito é do Freud. E a psicóloga dela falou isso pra ela, que o que ela estava tentando mostrar é que ela era uma adulta, portanto, o princípio de realidade já estava acontecendo, ela não podia perder o foco da própria vida. Para de ser doida! Depois dessa sessão, ela começou a perceber que, de fato, tinha alguns dias que ela não ia para academia, porque quase todas as noites ela ia lá encontrar com o Antônio. Depois ela começou a pensar que esse envolvimento todo era só na primeira semana. Afinal de contas, eles estavam felizes, se conhecendo. Então ela achou que dava para deixar passar. Semana seguinte, lá estava a nossa musa encontrando o Antônio novamente. E ele, gente, deu uma flor para ela e disse: Essa flor representa uma semana do nosso encontro, do nosso primeiro date. Eu quero que você cuide dela, como nós vamos cuidar um do outro daqui em diante. E ela achou isso maravilhoso. Aí eu acrescento, né? A flor, ela não dura muito não, né? Às vezes, mesmo que a gente quer que ela dure, ela não vai durar, porque ela não tem raiz. Eu achei que ele acabou aqui fazendo uma metáfora sem nem perceber, né? Porque você pode botar na água, vai durar uma semana, 2, no máximo. Não importa que tipo de flor que seja. Seguiu, jantar, aquela coisa, e vinho branco, e vinho tinto, e beijo, e aquela coisa, eles cozinhavam juntos, aquela coisa. Gente, o relacionamento dos sonhos da nossa musa. E eu diria mais, de muitas de nós.
né? Que tinha conversa e planejavam de fazer coisas e transavam, tá, gente? Aquela coisa assim de, sabe? Horas e horas, aquela coisa gostosa de dar prazer um pro outro. Dormia de conchinha, de mochilinha, um nas costas do outro, aquela coisa toda. Pra Yane, ela tava vivendo um sonho. Ela até colocou aqui. Um cara emocionado, igual a mim. Gente, que sonho! E ele ainda conversa sobre o futuro. Gente, eu tô rindo porque eu sei o que acontece na história, né? Mas essa minha risada não é de deboche de jeito nenhum. A minha risada é que eu conheço essa honestidade que ela viveu, né? Que ela tá relatando aqui, que ela viveu. E eu tenho certeza que a musa que tá me ouvindo agora, aí do outro lado também. A gente sabe, né? Sabe por quê, gente? Porque mulher ama de um jeito completamente diferente. A gente sabe disso. Só que é muito difícil, né, você se preservar ou se proteger de uma coisa que não tem nada de ruim. Não tinha nada de ruim acontecendo. Então, o que a Yane fez, qualquer uma de nós faríamos. Seguiu. E cada detalhe ia deixando ela cada vez mais envolvida. Por exemplo, além de tudo isso que eu tô contando aqui, eles tinham fetiches, vontades, desejos sexuais muito parecidos, sabe? E quando eles estavam transando ali, eles falavam as coisas, era surreal. Eles tinham vários ápices de prazer sexual. E aí uma coisa que eu acho que serve pra gente pensar, infelizmente, não gostaria que a gente tivesse que ficar pensando nesse tipo de coisa, os encontros são sempre na casa dele ou dela. Até nisso, o Antônio arrasava. Naquela mesma semana, 10 dias depois do primeiro date, ele chamou a nossa musa para conhecer os amigos dele num bar. A galera toda reunida, o pessoal muito massa, ela se achou super importante, os amigos super legais, beberam juntos, dançaram, deram muita risada, se divertiram, foram para casa bêbados, mas os dois juntos, morrendo de vontade de transar, de chegar em casa, ter o momento deles. Coisa linda, gente. Coisa linda. E pra ela, tava assim, fluindo. E aí você pensa, tá bom, apresentou pros amigos, mas e a família? Gente, o Antônio entrega. Ele chamou a nossa musa pra dali a alguns dias ir na casa da mãe dele. Afinal de contas, a mãe do Antônio fazia um pudim maravilhoso. E a Yane precisava comer aquele pudim. Então, quando ela viu que ele botou a mãe no meio, né, gente? Geralmente é assim que funciona, né? Botou a mãe no meio, o negócio tá sério. Ela ficou ainda mais tranquila. Independente que tinha pouco tempo que eles estavam se conhecendo. E ela fez a mesma coisa. Disse pra ele: Nossa, eu quero muito que você coma o bolo de milho da minha mãe. Gente, ai, a paixão. Até que chegou o final de semana seguinte. Seria o terceiro final de semana que eles passariam juntos. E a nossa musa, de vez em quando, faz uns freelancers. E ela precisaria trabalhar num sábado. Ela avisou pro Antônio e ele falou: Não diga mais nada. Eu vou te buscar. E ela disse: Não. Não, fica tranquilo, acaba muito tarde, tipo 3, 4 da manhã. E ele reforçou. Eu vou te buscar. E isso ele fez. Acordou às 4 da manhã e foi buscar a Yane. E ainda disse: Eu quero que você esteja segura. Por isso, eu mesmo vou garantir isso. Preparou um lanche para ela quando ela chegou em casa. Mesmo ele tendo bebido, tá? E não é que ele ficou em casa deitado lá de boas e acordou. Não, ele também foi fazer as coisas dele, ficou ali dando uma satisfação para ela, eles ficaram conversando quando ela conseguia lá nos breaks dela. E ainda assim, ele deixou o que ele estava fazendo para buscar ela e depois cuidar dela. Ô, gente, como a Mari diz, né? Ô, gente. Bom, é isso, né? 3 semanas, tudo lindo, maravilhoso. Passaram, né, praticamente todos os finais de semana e dias da semana juntos. Faziam várias coisas juntos. Almoçavam, saíam pra tomar café. Então, eles saíam também, sabe? Eles iam pra outros lugares, ambiente público, aberto, etc e tal. De vez em quando ele fazia jantar pra ela. E parece tudo muito perfeito, né? Até o dia que eles estavam ali jantando. E ele fez um comentário que ela sentiu um pouco de incômodo, que foi o seguinte: ele pontuou que
por eles terem uma certa diferença de idade, só que não era muita não, tá, gente? A gente não tá falando aqui de 10 anos de diferença, são pouquinhos. E também pelo fato dela ser ex-aluna da universidade, que ele ainda é professor, ele ficava meio esquisito ao lado dela. Foi a primeira vez que ele falou alguma coisa que deixou ela insegura ou que pareceu que ela não entendeu o que ele disse. Sabe quando você fica um pouco na dúvida, você tá conhecendo alguém, você tá se desarmando e de repente você não sabe nem onde você colocou suas próprias defesas? Foi mais ou menos assim que ela se sentiu. E isso passou a acontecer ali. Vez ou outra ele fazia um comentário desse tipo, né? De alguma coisa da idade, alguma coisa ali sobre ele ser o professor que a Ayane estudou. Eu achei nada a ver. Nada a ver. Sem base nenhuma isso aqui. Até que um dia eles estavam juntos aí num evento bem importante para os dois e foram tomar um sorvete. E a nossa musa decidiu fazer uma pergunta para ele. Por quê? Eles tinham conversado alguns dias atrás sobre fazer relação sexual sem preservativo, sem camisinha. E ela disse que eles poderiam sim fazer, desde que eles fizessem os exames, né, de IST ali para ver se estava tudo certo. E como tudo estava rolando muito legal, assim, a nossa musa achou que depois que os resultados ficassem prontos, que ele faria alguma proposta do tipo, ou pedir pra namorar, ou combinar, né, deles ficarem só entre eles. Gente, eu sou contra, tá? Pra mim não existe esse negócio. Pra mim é assim, ou você namora ou você fica. Que negócio é esse? Aqui eu tô falando da skin Keila, Keila pessoa, total. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu escutei esse acordo, deu merda. Todas. Não tem nenhuma que foi legal, que foi da hora, que deu certo. Porque, gente, ficando só com você, ficando só comigo, isso é namoro. Aí parece pra mim que é uma maneira de dizer que tá ficando com a pessoa sem se comprometer. E eu acho que cada vez que a gente se compromete com alguém, seja em qualquer nível, seja na amizade, seja nos relacionamentos amorosos, românticos, né? Quanto mais a gente se compromete, mais responsabilidade a gente tem. Então, eu acho que é muito por isso que muito relacionamento dá um plot twist, as pessoas ficam assim perdidas sem saber nem de onde veio o soco. Porque usa esse negócio aqui. Se eu fosse vocês, mulheres, excluiria essa opção, tá? É só uma ideia aqui da podcaster de 34 anos que já passou várias. E não recomendo. Então, eu mesma não uso mais isso. Ou eu falo, vamos ficar, eu fico com a pessoa, ou eu já falo, não tô pra ficar e já era, e aí vamos ver qual ela que é. Esse negócio aqui pra mim não dá não. Não dá certo, porque a interpretação do homem pra isso aqui é diferente da nossa, né? Às vezes a gente quer fazer isso pra ir aos poucos e tal, mas o homem não compreende isso desse jeito. Bom, minha opinião, beleza, vamos voltar aqui pra história e ficar mais tranquila, dar uma respirada, né? Tanto é que não foi isso que aconteceu. Ele não falou nada, então a Ayane decidiu falar. Ela disse pra ele o seguinte: olha, agora que nós fizemos os exames e vamos transar sem camisinha, você tá ficando só comigo? Como é que é? E aí ele confirmou, tá? Não, com certeza, meu. Tô ficando só com você. Só que além daquele comentário em relação à idade, ele passou a fazer alguns outros. Como, por exemplo, contar que uma aluna tinha dado em cima dele. Pra quê? Gente, pra quê? Eu já fui assim, tá? Vou mentir não. Quando eu era bem mais nova, eu era muito imatura, e eu fazia esse tipo de comentário, e eu achava que eu fazia isso porque eu não tinha malícia de relacionamento. Depois eu entendi que eu fazia isso porque eu queria provocar no outro alguma outra coisa, que depois eu entendi na minha análise, não vou contar aqui pra vocês em rede nacional, né? Claro. Mas o que eu quero dizer com isso é, quando a gente faz um negócio e a gente passa a repetir aquilo, é melhor dar uma olhadinha. Porque assim como eu já falei em alguns episódios, pelo menos pelo viés da psicanálise, a repetição é o retorno daquilo que não foi escutado pela gente, aquilo que a gente não observou, não alcançou uma compreensão. Então fica voltando, sabe? Igual quando uma criança está pedindo, eu quero. Não. Enquanto o adulto não explica, né, é muito mais difícil da criança parar de pedir. Então acho que esse é um exemplo importante para a gente pensar nas nossas repetições. O que retorna ainda não foi compreendido. E aqui, além dos exemplos que já foram, vamos ter mais alguns. Porque a nossa musa convidou ele para uma cervejinha ali com os amigos dela, né? Para uma celebração que estava acontecendo. Tinha uma sinuca, cerveja, aquela paz ali que são as coisas que eles gostavam de fazer juntos. Ele foi, gente, ficou lá com os amigos dela e tudo mais. Fumaram um baseadinho, aquela coisa. E aí,
né, o pessoal empolgado ali com a comemoração. Vou dar um exemplo aqui do que era. O julgamento aí de um cara aí, um cara que não é muito amigo nosso. Popcorn! Que foi julgado aí esse ano e preso. Tadinha, que barra! Eles estavam então aí comemorando essa definição, né? Então, o Antônio falou o seguinte ali no meio da roda pra galera, pra nossa musa e pros amigos dela. Pô, lá em casa tem um salão de festas. Se quiser, pode ser lá. E aí o pessoal falou, não, beleza, vai passando a semana, a gente vai combinar e tal. E aí ela ficou ainda mais com a certeza de que eles tinham uma coisa sólida, que não tinha passado por um acordo, gente, acordo. Não tinha passado, mas vocês vão percebendo que ele vai se comprometendo cada vez mais, né? Bom, depois desse dia, nessa noite especificamente, ele iria visitar a mãe dele. Só que a mãe dele morava no litoral, digamos assim. Tinha que pegar algumas horas de carro e ele não iria voltar no mesmo dia, né? Ele ia ficar alguns dias lá, não deixou muito claro quantos dias ele ia ficar lá. Vocês percebem como a coisa fica assim, ó? Qualquer coisa que te deixar desconfortável na relação é porque a gente não tá namorando. Vocês entendem? Acho que eu vou até abrir uma enquete aqui, uma poll, aqui na descrição do episódio mesmo, pra saber de vocês. O que vocês acham desse negócio de tá namorando ou tá só ficando? Vocês são a favor? Vocês são contra? Vocês fazem isso ainda? Porque eu já fiz, não faço mais. Lá foi Antônio, então, no dia seguinte, visitar a mãe dele, né? E ali eles conversavam por mensagem, então tudo seguiu normal, como eles costumavam fazer. Bom dia, acordou, isso aqui, dormiu bem, aquela coisa toda. E ele avisando, tô saindo aqui agora, tal. Aí parava na estrada, agora eu tô em tal lugar, tô chegando lá daqui a pouco, tal. E isso era uma sexta-feira. Quando chegou no sábado, ela sentiu ele distante. Parecia que ele demorava mais para responder as mensagens, um pouco mais seco. E no fundo, ela tava com uma sensação estranha. Porque, gente, ela tava com medo de que aquilo tudo, que era tão maravilhoso, mudasse. Ou pior, não fosse real. Então a nossa musa ficou meio assim e decidiu seguir. Só que ela não seguiu somente com o que ela tinha na cabeça dela. Aí eu vou trazer uma informação que eu não contei até aqui, propositalmente, e vou explicar. O Antônio, ele tem o diagnóstico de bipolaridade, transtorno bipolar. E basicamente, mas assim, bem basicamente, vocês sabem que, né, eu sou dessa área, então o que eu vou fazer aqui é um resumo do resumo, porque a coisa é muito mais complexa. Mas basicamente, é um estado, né, mental, em que uma pessoa, em algum momento aí a química do cérebro dela é alterada, e aí ela tem momentos depressivos, em que ela se fecha, fica mais embotada, isolamento, bem depressiva mesmo. E tem momentos em que a pessoa fica em mania, né, que a gente chama esse período maníaco, que é quando ela tem muita vontade de viver, e aí não é todo mundo que tem as mesmas formas de viver a mania. Acho que, bom dizer, nenhum desses diagnósticos ou transtornos se manifestam da mesma forma em ninguém, porque tudo é singular, gente. Mas o que a gente consegue constatar no diagnóstico que o Antônio recebeu, que aqui eu não estou endossando isso, só estou dizendo o que ela falou, é que ele, quando ele estava num estado maníaco, ele era a pessoa que queria amar a vida, amar todo mundo, bom dia pássaro, bom dia Cristo, Deus abençoe a igreja, que não sei o que lá, eu te amo, eu te adoro, guacamole e café com leite, entendeu? Ele era essa pessoa. Então, a nossa musa, nesse momento, usou, então, este coringa para si mesma. Bom, ele pode estar estranho, porque ele pode estar entrando num período aí mais depressivo. E aqui eu vou adicionar. Não é bem assim que funciona. Não é que o transtorno bipolar a pessoa tá de manhã de um jeito e de tarde de outro, gente. Não. Ela passa um período, meses, em um estado e o outro. Ela intercala. Então vamos lá. Foi isso que a nossa musa fez. Usou esse coringa para distrair a si mesma do que poderia estar acontecendo, né? O que ela chamou de sensação estranha. O que passou a acontecer? Se ela não mandava mensagem para ele não mandava mensagem para ela. E quando ele respondia, se ela não fizesse uma pergunta, puxasse um assunto, perguntando alguma coisa do dia, ele também não perguntava sobre o dela. Não tinha mais aquela coisa assim, igual estava sendo até ali. Até, por exemplo, no Instagram, né? Que foi onde tudo começou. Se ela não mandasse um Reels para ele e tal, ele não estava mandando nada. Ela ficou preocupada, insegura. E aí, desse
momento de justificativa, ela foi para aquela outra fase que é... Ai, deixa eu mostrar o quanto essa pessoa é importante pra mim e ser um pouco mais vulnerável. A gente não raciocina assim, né? Mas a gente faz isso, né, gente? A gente vai percebendo os steps. Então ela disse... Ai, tô com saudade. E às vezes ele respondia, mas não muito diretamente, eu também. Às vezes ele respondia alguma outra coisa, eu só curtia, sabe? Então começou a ter esse desencontro entre os dois. E aí passou o sábado, o domingo, a segunda, a terça e a quarta-feira. O Antônio retornou e ele iria fazer uma janta, né, para eles ficarem juntos e tudo mais. Chamou a nossa musa, ele ainda estava estranho, mas aí ela colocou toda a expectativa dela, que poderia ter sido a viagem, que poderia ter sido com a mãe, que poderia ter sido milhares de coisas, mas nada direcionado a ela. Ela se arrumou, né, comprou as coisas pro jantar. E aí ela colocou um detalhe aqui, que ela comprou um macarrão de 15 reais, porque ela queria fazer um jantar especial, sabe? Aquele jantar de matar a saudade, de recuperar tudo aquilo de volta, de perceber que, na verdade, ela estava equivocada, né? Ela botou todas as expectativas de que tudo poderia voltar a ser como era antes. Então, ela deixou as coisas na cozinha, foi pro quarto com ele, para eles ficarem um pouquinho juntos antes de começarem a fazer a janta e tal. E ali, não deu um minuto que eles estavam juntos, né? Ela querendo matar a saudade e ele querendo matar a esperança da nossa musa. Ele olhou para ela e disse: Preciso conversar com você. A Yane respirou fundo e disse: Eu sabia. O que você quer conversar? E aí ele começou a dizer: Porque esses dias que eu fiquei lá na casa da minha mãe, eu pensei muito sobre nós. E eu acabei de sair de um relacionamento, como você sabe, acho que tá muito recente. Acho que seria importante para mim que eu ficasse um tempo sozinho. Porque, segundo o Antônio, ele precisava aprender a gostar mais da própria companhia. Diz que gostava muito da Yane e que ela tinha sido a melhor conexão dos últimos tempos. Mas que ele estava sentindo, que ele estava precisando olhar para ele mesmo. Ainda destacou, mesmo que afetivamente e sexualmente, ela tenha sido o melhor encontro da vida dele. Mas ele disse que não podia ficar com ela só por isso. E que, nesse momento, ele não conseguiria mais ficando com ela, porque ela não merecia isso. Então, ele insistiu para que eles voltassem a conversar sobre eles dois, né, sobre a relação. Depois, dali alguns dias, algumas semanas, disse que ela era incrível, maravilhosa, encheu a bola da nossa musa aqui, mas que ele achava que era uma decisão importante, que ele precisava pensar um pouco mais nele, mesmo também pensando nela, que ela, afinal de contas, não merecia que ele seguisse a partir dali com ela, sabendo que a intuição dele, algo nele apontava para ele não fazer isso. O que você vai dizer depois disso, gente? Nada, né? Chora e vai embora, sai correndo, ou sobe em cima do boy e faz o sexo incrível. Foi o que a Yane fez. Foi o que eles fizeram. Ficaram ali se olhando, transaram, chorando, com muito carinho, cuidado e respeito. E ele disse para ela ali, no ato, que ela fazia ele sentir tudo o que ele sempre quis. Amor, carinho, cuidado, desejo. E que ele ia ficar pensando nos próximos dias, se realmente ele estava tomando a decisão certa. Depois de tudo isso, a nossa musa muito, muito triste, ela teve forças, e aqui é pra aplaudir de pé, aqui é pra aplaudir de pé. Depois de tudo isso, ela disse pra ele que achava melhor ela dormir na casa dela aquele dia. E ela pegou as coisinhas dela, largou o macarrão lá, nem lembrou do preço, chamou o Uber e foi pra casa. Gente, chorando o mundo, né? Foi pra casa, não conseguiu dormir direito, aquela agonia, aquela angústia, né? Aquela coisa difícil. Dia seguinte, ela já acordou tomando decisões importantes e prudentes. Eu concordo. Silenciou as redes sociais dele e tentou seguir a vida dela, sem esperar o bom dia, o boa tarde, aquela coisa toda acontecer. Chegou o dia da terapia da nossa musa. Foi lá a Yane conversar com a psicóloga, que até a psicóloga falou, bom... Pela maneira que foi, ele falou e ele expôs tudo o que ele estava sentindo. Você acha que você fez a mesma coisa? E aí foi aí que ela se deu conta que não, né? E aí a psicóloga
deixou ali a pergunta pra ela, né? Se valeria a pena ela tentar conversar com ele e tal. Porque eles estavam indo rápido demais, numa intensidade, e de repente propor uma nova dinâmica, algo assim. A Yane se encheu de coragem e convidou ele para uma conversa naquela semana, na sexta-feira, para dizer para ele tudo que ela sentia, o que ela achava que eles poderiam fazer, para ele não se deixar, para ele não se perder, e ela também. E ao mesmo tempo eles continuarem construindo essa coisa legal, né, que os dois estavam sentindo. Pois bem, um dia antes, na quinta-feira, ela abriu o Instagram dela e viu que ele tinha sido mencionado no story de uma pessoa. Sabe quando você tá na sua rede ali e passa o story de alguém que você olha pra foto e você pensa, meu Deus, quem é que eu sigo dessa foto? Quem nunca, né? E aí ela percebeu que era uma moça que ela nem sabia exatamente a procedência. E ela decidiu então clicar no dele. Porque como ela estava decidida a esquecer, gente, ela tinha silenciado tudo, lembra? Pois é, quando ela clicou, ele tinha postado um dump setembro, sabe? Aquela sequência de fotos do mês, que aconteceu no mês de setembro, que aconteceu tal. E lá estava, nesse monte de fotos, 2 fotos do Antônio com outra mulher. Gente, uma semana depois que ele tinha terminado com a nossa musa. Era a primeira semana de outubro. Ele tinha terminado com ela em setembro. E a menina já estava no resumo de setembro. Ou seja, 1 mais 1 sobe 2. Ele estava com a menina já quando ele terminou com a nossa musa. A cabeça dela fez assim, oi. Aí, gente, eu acho que a Carol vai precisar botar uns pi aqui que eu vou falar o que ela falou, que eu achei muito bom. Ela escreveu a seguinte mensagem. Olha, não precisa vir amanhã não, tá? Você pediu um tempo dizendo que precisava ficar sozinho e tá com outra pessoa? Seu cuzão escroto do caralho. E essa mina é aluna da universidade. Ai, porque você é aluna mais nova e eu não sei lidar. Vai pra casa do caralho, seu otário. Você é um mentiroso. Não precisava ter agido dessa forma comigo. Eu sempre fui honesta com você. Tudo que você me falou era mentira? Eu sou muito idiota. Na verdade, você é muito idiota. Era mais legal e honesto você admitir que não queria um relacionamento comigo. E ainda teve a cara de pau de inventar que gostava de mim. Gostava um caralho. Como você conseguiu ser tão falso? Você foi horrível. E no fim, você foi muito ruim pra mim. Tem que ser mulher. Essa é mulher. Essa é mulher. Tem que respeitar. Essa foi a mensagem que ela enviou pra ele. Palmas. Porque eu gosto de musa assim. Quer musa emocionada? Honesta? Então, entrega amor, entrega carinho. Pisando na bola, entrega de volta o que a pessoa fez você sentir. Eu tô de acordo. Onde que eu assino? Onde que eu assino aqui? Eu, se eu fosse ele, eu pedia pra sair do país, né? Mas não, ele teve a capacidade de responder. Vamos lá pra parte dele. Olha o tanto de coisas que você jogou em mim. O que eu falar vai mudar o quê? Eu tenho o quê pra explicar pra você? Ô, gente, pelo amor de Deus. Por isso que eu bati tanto na tecla do negócio de ficar, né? Porque daí, ó, ele fez tudo que ele quis, do jeito que ele quis. Eu acredito, tá? Que ele se emocionou, que ele ficou ali apaixonado, que ele tava curtindo a troca e tal, a entrega, né? Porque ele entregou. Não vamos também falar, porra, foi ruim. Não, foi da hora. Mas o fato dele não ter um compromisso com ela, e aí eu tô chamando de compromisso algum acordo mais honesto e direto, né? Deixa à mercê dele fazer esse tipo de pergunta aqui. O que é que eu tenho pra explicar pra você? Entendi. Nessa hora, o sangue da nossa musa gelou. Porque foi ali, gente, que ela constatou que ele era um mentiroso. No fim, ela xingou, mandou os prints pras amigas tudo, mandou o print pra psicóloga. Se passou, né, amiga? Se passou, porque a gente se passa. Quando a gente tá chateada, a gente quer mais gente possível pra escutar a gente. Aí a musa mandou a história aqui pra gente, vai um monte de gente escutar. É isso mesmo, porque quando eu também tô chateada com o meu negócio, eu solto aqui pra vocês sabem, né? Depois disso, ela bloqueou ele em todas as redes, passou 2 dias chorando, né? Mal, não era pra menos. Depois, ela caiu naquela fase que a gente parece que tem que ver de novo a prova na nossa cara pra acreditar, né? Que a coisa tá acontecendo. Aí ela voltou pra rede social da menina e ela notou uma coisa, que ela tinha uma foto no feed que
era na mesma praia que ele tinha postado. No mesmo dia, vou dar um exemplo aqui, tá? Não foi esse dia, mas dia 15 de agosto. Sendo, gente, que ele tinha terminado com ela no dia 17. Ou seja, quando ele tava lá na praia com a mãe dele, etc e tal, ele já tava com essa moça. Ele levou ela pra lá. Transou com ela, disse que queria ficar com ela, que queria um tempo sozinho, que ele queria isso e aquilo outro. Mas já estava se relacionando com outra pessoa, já tinha até foto, né? Já tinha um registro, vamos dizer assim, né? E a nossa musa saiu de tudo isso com ódio. Mas com ódio, porque ela ficou se perguntando como é que um cara tão maravilhoso, que apresentou tantas características que é difícil de encontrar em um cara, ele apresentou várias. É um baita mentiroso. Ou um personagem. E aí, tamo junto, tá, gata? Eu saí de uma relação uma vez assim. Não, faz tempo essa. A pessoa é um personagem comigo ou com as outras pessoas? Porque depois dele ter apresentado ela pros amigos, né? Ter feito planos, ter feito tudo isso com ela, ele viajou pra casa da mãe, que ele prometeu ainda, né? Que ela ia provar o pudim da mãe dele, com outra pessoa. E a musa escreveu: É um absurdo total pra mim. Pra você e pra mim também, e eu acho que pra muita gente que tá ouvindo essa história. É um absurdo. Então, assim, agora somos um clã de mulheres que odiamos esse boy. É que o podcast é anônimo, né, gente? Mas o que eu gostaria mesmo era jogar o nome dele aqui, a foto, o print, tudo, no Telegram, tudo mais pra gente, pra ninguém nunca mais ficar com esse homem. Ninguém. Porque nessa história, eu acho que o diagnóstico dele não tem nenhuma influência. De verdade. Não tem. Porque se uma pessoa, ela até tem um diagnóstico, não sei o que, ela tá se tratando e tudo mais, pode aparecer alguma coisa, né, do transtorno na relação, mas isso vai ser comunicado, conversado. E não, o que ele fez é outra coisa, né? Ele assumiu um monte de coisa com a nossa musa em termos de entrega, em termos de planos, em termos de vivência e de inserção na vida um do outro. E, de repente, ele estava aberto para fazer isso com outras pessoas. Por algum motivo, ele decidiu fazer dessa forma e nossa musa ficou na merda. Então, assim, não tem pano pra passar pra esse macho de jeito nenhum. Não tem nada, não tem um wipes, não tem nada, uma flanela, nada. É um zoado. Pra mim é um zoado. Moral da história barra reflexão, né? Vocês acham que tem como se prevenir ou identificar o love bombing? Vocês acham que tem alguma maneira da gente se proteger, nós mulheres? Porque eu nunca vi isso acontecer com homem, né? Se tiver alguém que aconteceu, gente, por favor, sinaliza, ajuda a gente pra gente atualizar a pesquisa aí. Mas me digam, né? Por favor, aqui, né, nos comentários, no Telegram. Vocês acham que existe alguma maneira da gente não passar por uma história como essa, né? Que é o love bombing, que é quando a pessoa vem e faz um monte de coisa muito rápido, numa intensidade e numa profundidade e num período muito rápido mesmo. E de repente não é nada daquilo, seja por qual motivo for, né? Por caráter, por questão mental, foda-se. E aí, gente? Eu fiquei pistola com essa história e quero saber se vocês ficaram também. O que vocês acharam? Um beijo e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!